Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês aqui a resolução do exercício 4, custeio ABC parte 2, beleza? Então vamos lá. O exercício aqui é este que está em tela agora. A empresa Gira Gira produz 3 produtos, X, Y e Z, cujos preços de venda líquidos e tributos são, em média, R$ 200, R$ 120 e R$ 300, respectivamente, e o volume de produção e de vendas é de 1.000 unidades do produto X, 2.000 unidades do produto Y e 500 unidades do produto Z no período. Em determinado período foram registrados os seguintes custos diretos por lote. Detalhe, tá? Nos exercícios feitos por vocês até agora, assim, tipo, diferente do que deste daqui e diferente do que vai cair na prova, sempre era colocado para vocês aqui o custo unitário por produto, tá? Então isso aqui afeta o passo a passo em relação ao último exercício que vocês fizeram. Porque aqui vocês não vão ter que multiplicar o custo unitário, que nem no último exercício, que era R$ 20, R$ 27,50, se não me engano, digamos, para a primeira linha ali, pela quantidade produzida. Aqui já está por lote, tá? Então é uma coisa a menos para vocês fazerem. Beleza? Vocês sabem as quantidades produzidas, porque isso vai ser necessário no final do exercício, mas aqui não precisa calcular. Essa tabela está pronta para facilitar a vida de vocês. No caso, já tem aqui o total, por exemplo, de quanto que é o material direto total, certo? Tá aqui. Então, basicamente, tipo, o produto X gasta R$ 20.000, o Y R$ 40.000 e o Z R$ 30.000, totalizando R$ 90.000 com o item material direto, beleza? Então, tipo, basicamente aqui já está o valor por lote, então não precisa multiplicar o unitário pela quantidade produzida. E aqui no final já tem o total. Assim como aqui embaixo já tem o total também do gasto com custos diretos dos produtos X, Y e Z. Então aqui embaixo, X totaliza 45.000, porque ele gasta 20.000 em material direto e 25.000 em mão de obra direta. Então nesse caso aqui, o total dá 45.000 de custos diretos de produção para X. Mesma coisa para Y, que totaliza 90.000, porque é 40.000 mais 50.000, e Z, 30.000 mais 25.000, que dá 55.000, beleza? Então aqui tem o total de cada produto e aqui tem o total de cada tipo de custo direto, beleza? Então já facilita a vida de vocês de certa forma. Vai mudar o passo a passo, mas ainda assim é algo possível ser feito ali tranquilamente. Os custos indiretos de produção totalizaram R$ 300.000 no referido período. Por meio de entrevistas, análise de dados na contabilidade, etc., verificou-se que esses custos indiretos se referem às seguintes atividades mais relevantes. Então, tem armazenar material, R$ 100.000, reabastecimento de linhas, R$ 40.000, processar produtos, R$ 120.000 e compra de materiais, R$ 40.000, beleza? Então, aqui seriam materiais indiretos, tá? Só para falar. Então, aqui são todos os custos indiretos que nós temos. Somando esses quatro, temos 300.000. Todos os exercícios que nós fizemos até esse momento tratam-se exatamente dessa questão. Custos indiretos de produção são dificilmente, digamos, alocados aos produtos de uma forma muito precisa. Não tem uma forma de contabilizar porque é relativo quanto cada produto consome durante a produção. Você lembra que foi dado exemplos na sala, por exemplo? Tem mesmo alguns tipos de ferramentas, estopa, alguns consumíveis que são meio compartilhados entre os produtos, só que é difícil realmente saber o quanto cada um está consumindo. Não é igual matéria-prima, que é um material direto, que é simples de você alocar porque você sabe o quanto é necessário exatamente dele para produzir determinado produto. Já aqui nos materiais indiretos, é bem difícil fazer isso. Seria como se fossem materiais compartilhados entre eles, de uma forma que você não consegue facilmente saber o quanto cada tipo de produto consumiu na sua produção. Entre outras atividades aqui também, porque, digamos, esses produtos aqui, X, Y e Z, são processados nessas atividades aqui também. Às vezes, alguns vão ser utilizados mais do que outros em algumas atividades, e por isso que a gente utiliza os direcionadores que estão ali embaixo, beleza? Então, continuando. Daqui a pouco eu já explico ali na hora de resolução isso com mais detalhes. Uma análise de regressão e de correlação identificou os direcionadores de custos dessas e outras atividades e sua distribuição entre os produtos a saber. Daqui tem a tabelinha. Lembrando só, direcionadores são, no caso, digamos, uma espécie de registro, uma espécie de anotação, uma quantificação de quanto cada produto demandou de cada atividade, seja em quantidade ou outras análises que pode fazer. Aqui, nesse exercício, diferente do anterior, ele tem aqui 4 atividades e 4 direcionadores. O anterior nós tínhamos 5 atividades e 3 direcionadores, porque um direcionador referia-se a 3 atividades diferentes. Aqui, para simplificar, o intuito do programa é simplificar, foi deixado um direcionador para cada atividade, inclusive estão em ordem. Na prova, vai seguir mais ou menos essa estrutura, tá? A ideia é simplesmente não deixar vocês muito confusos nessa parte, por exemplo, de qual direcionador se refere a cada atividade. A ideia é que vocês foquem mais na parte de como funciona o mecanismo matemático por trás disso do que nesse tipo de identificação. Porque senão acabam, digamos, cansando mais ou se preocupando com detalhes que naquele momento não são tão relevantes assim, ok? Então aqui, número de lotes armazenados, esse direcionador se refere a armazenar material, beleza? Número de requisições e reabastecimento, reabastecimento de linhas.
números de hora máquina por processamento de produtos, processar produtos, e número de compra, pedidos de compra, compra de materiais, beleza? Então, cada linha, cada direcionador daqui refere-se à respectiva atividade na mesma ordem. Número de lotes armazenados. Então, X teve 3, Y teve 5 e Z teve 7. Totalizando aqui, 15, beleza? Então, foram no total 15 lotes armazenados, sendo 3 de X, 5 de Y e 7 de Z. Número de requisições de abastecimento. Então, houveram 60 reabastecimentos, sendo 10 de X, 30 de Y e 20 de Z. Número de horas máquina para processamento de produtos. Então, tiveram no total 3.300 horas, sendo 1.000 de X, 1.500 de Y e 800 de Z. Beleza? Conseguem ver que todos aqui estão somando esse total, porque, digamos, esse total é a quantidade de demanda que tiver nessas atividades, e aqui nessa tabela está separado o quanto cada produto demandou dessa atividade em questão. Beleza? E, por fim, número de pedidos de compra, sendo 20 de X, 80 de Y e 30 de Z, totalizando 130. Ok? Então, aqui é uma espécie de quantificação, de contabilização de quantas de cada atividade foi executada para cada produto, ok? As atividades estão aqui em cima e aqui está a demanda de cada produto individualmente. Quando todos os produtos são vendidos, o faturamento do produto é. Aqui já tem o faturamento, não precisam calcular isso aqui também. Na prova também vai ser assim. Você lembra que no exercício, quando eu passei no quadro lá, eu passei para vocês o faturamento quanto que dava, que seria a quantidade de produtos vendidos, perfeito, pelo preço de venda. Então isso aí vai te dar teu faturamento, tua receita e tudo mais. Outras simbologias que podem ser usadas aqui também. Mas enfim. O teu faturamento aqui foi para X 200 mil reais, para Y foi 240 e para Z foi 150 mil. Totalizando 590 mil, beleza? Aqui já tem os faturamentos dos produtos, é uma etapa a menos vocês calcularem. Então, enfim, aqui estamos. Pede-se para calcular o valor dos custos indiretos de produção. Custos indiretos de produção são estes daqui, perfeito? Que totalizam aqui 300 mil reais. O valor dos custos indiretos de produção de cada produto utilizando o custo de mão de obra direta como base de rateio. Custo de mão de obra direta está aqui, beleza? Onde X... Opa, desculpa aí, marquei aqui sem querer. Onde X custou 25 mil, Y 50 mil e Z 25 mil, totalizando 100 mil. O que o exercício pede? Ele pede para você pegar nessa mesma proporção quanto que 25 mil representa dentro dos 100 mil e pegar essa mesma proporção dos 300 mil e jogar para o produto X, ok? Dessa forma que nós vamos distribuir os 300 mil. Nós vamos utilizar a mesma proporção que está aqui nos produtos X, Y e Z, de quanto eles consumiram. Aqui o exercício 1 pede de mão de obra direta, né? Isso aí. Quanto eles consumiram de mão de obra direta na mesma proporção, então aqui a gente vai jogar o custo direto de produção. Eu vou mostrar agora aqui por meio da planilha, e assim eu creio que fique um pouco mais tranquilo de vocês estarem verificando as respostas, tá? E assim eu explico para vocês como utilizar ela também para quem teve dúvida. Aqui. Deixa eu só aumentar um zoom aqui. Espera aí. Então aqui estamos. O primeiro exercício pede para fazer com base na mão de obra direta. Então X tem 25 mil de custo com mão de obra direta, Y 50 mil e Z 25 mil também. O total de todos esses são 100 mil. Então, como que eu faço a resolução? Eu vou pegar aqui, conforme está nessa célula, eu vou pegar 25 mil e dividir pelo total, que é 100 mil. Isso vai dar 0,25, que é basicamente 25%, beleza? Se colocar todas as percentual, você vai ver aqui que é 25%. 50% para o Y e, por fim, aqui 25% também para o produto Z. Porque 25 mil é 25% de 100 mil. 50 mil é 50% de 100 mil. E 25 mil, assim como o primeiro ali, ele também é 25% de 100 mil. Perfeito? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar 25% dos 300 mil, que são nossos custos indiretos de produção, conforme está aqui no exercício. Ok? E nós vamos pegar isso aqui e distribuir os 25% dos 300 mil para o produto X. Vamos pegar 50% dos 300 mil e distribuir para o produto Y e 25% dos 300 mil para o produto Z. Então fica assim nessa proporção, perfeito? Se for ver pelas células, está a multiplicação certinha aqui, já fazendo essa mesma relação. Então aqui está sendo multiplicado os 25% por 300 mil. Então esses 25% dos 300 mil é o que vai para o produto X, totalizando 75 mil. 50% dos 300 mil que está indo aqui para o Y vai ser 150 mil. E 25% novamente aqui para o produto Z vai ser 75 mil. Então, esses aqui são os custos indiretos de produção, perfeito? Distribuídos para os produtos X, Y e Z, seguindo ali a metodologia de distribuição com base no material direto, ok? Agora, novamente. Opa. Foi. Exercício B.
E idem, fazendo o mesmo processo, agora rateando com base no custo de material direto. Material direto está aqui na primeira linha. Seria 20 mil para X, 40 mil para Y e 30 mil para Z, totalizando 90 mil. Aqui estamos. Exercício B. Vamos processo, aumentar aqui um pouco o zoom. Pronto. Então, é 20 mil para X, 40 mil para Y e 30 mil para Z, totalizando 90 mil. É a mesma operação. Então, eu vou pegar aqui, conforme está nessa célula, vou dividir 20 mil por 90 mil, certo? Que vai dar 22%. Vou pegar aqui 40 mil e dividir por 90 mil, que vai dar 0,44 aqui, que dá igual a 40%, 44%. E aqui vou dividir os 30 mil por 90 mil, que vai dar 0,33, que é 33%, beleza? Fazendo o mesmo procedimento que a última vez, vou deixar os 3 aqui em percentual. A lógica aqui é a mesma. Eu vou pegar 22% dos 300 mil e vou jogar produto X. Vou pegar 44% dos 300 mil e vou jogar produto Y. E eu vou pegar 33% aqui no caso, dos 300 mil e jogar produto Z, beleza? Pode ver que nas células também tem esse cálculo. Basicamente está fazendo a mesma ideia. A gente está multiplicando aqui os 22% por 300 mil, certo? Eu podia ter colocado aqui a referência direta na célula, mas enfim, aqui acabei não fazendo isso. Então, foi feito somente aqui a multiplicação dos percentuais dos 300 mil, porque aqui eu estou pegando esses mesmos percentuais dos 300 mil e jogando aqui para os produtos X, Y e Z. A ideia aqui é utilizar uma metodologia diferente para fazer o rateio desses 300 mil, que são os custos indiretos de produção, certo? Esse exercício ele propõe a análise de 3 métodos diferentes desse rateio dos 300 mil. Por isso que no final a gente calcula 3 margens de lucro diferente para os produtos X, Y e Z. A ideia é ver o quanto a metodologia que você escolheu para ratear os custos indiretos afetou no final no produto em si, sabe? Na precificação dele e na margem de lucro daquele produto, ok? Porque é difícil, igual foi falado desde o início da aula, desde o início das aulas, na verdade, você conseguir fazer isso com exatidão. É difícil você conseguir ter de uma forma precisa quanto que cada produto consumir de custo indireto, porque normalmente as empresas, hoje em dia, as fábricas, trabalham com muitos produtos diferentes e eles compartilham recursos diferentes. Dessa forma, você precisa ter um método, pelo menos, ali, que tenha, digamos, uma relevância maior, tenha uma precisão maior, seja mais criterioso, de forma que você consiga ter, digamos, um sistema mais funcional nessa parte do processo, ok? Se você não tiver uma quantificação adequada dos seus custos, você não vai conseguir saber exatamente o quanto o produto custa e, de certa forma, você não sabe o quanto ele realmente contribui para o sucesso da sua empresa. Às vezes a empresa fabrica algum produto que os custos para fabricar ele acabam sendo maior que os demais, ela não consegue identificar isso, e a venda daquele produto em si não é tão lucrativa. Então, às vezes, vale a pena para aquela empresa deixar de produzir aquele produto, ou aumentar o preço dele, ou fazer outros tipos de estratégias relacionadas a essa parte, para conseguir, digamos, resolver esse problema. Se ela não perceber essa questão, ela vai sofrer com essa, digamos, ou margem negativa do produto, ou margem muito baixa por muito tempo, que vai acabar canibalizando os produtos da própria empresa, ok? Enfim, o exercício A e B são basicamente a mesma lógica. Você vai pegar ali num o material direto e outra mão de obra direta para fazer esse cálculo, ok? Aqui tem um errinho de português. Português não, na verdade, digitação se for ver, ok? Aqui em cima está com o material direto, aqui embaixo está com mão de obra direta, certo? Então aqui, o exercício B, conforme vocês podem ver aqui, ele se refere a material direto. Então ali está errado nesse ponto, tá? Então aqui no caso seria material direto e não mão de obra direta aqui embaixo. Mas por base dos exercícios, deve saber exatamente qual se refere, tá? Com base nos valores também. Enfim, vamos para o exercício C. Idem pelo custeio baseado em atividades. Então agora, vocês vão ter que utilizar ali os direcionadores, tá bom? Então agora vamos ter que utilizar aqui essa separação que teve nos custos indiretos. Não vamos mais utilizar os 300 mil diretamente, e sim o que compõe ele, as atividades que o compõem. E vamos utilizar os direcionadores como base para poder fazer a distribuição de cada atividade em cada produto. E no final a gente soma, vai ter o custo indireto que foi para cada produto, certo? E dessa forma nós vamos distribuir os 300 mil a todos eles, ok? Vamos mostrar aqui como vai funcionar no exercício mesmo. C. Então aqui nós temos os direcionadores, tá bom? Aqui em cima, ou seja, número de lotes armazenados foram 3 para X, 5 para Y e 7 para o produto Z. Número de requisições de abastecimento foi 10 para X, 30 para Y, 20 para Z e assim por diante, tá? Todos eles estão aqui e aqui estão seus respectivos totais. O que nós vamos fazer aqui? A mesma lógica dos anteriores, só que agora com essa base nos direcionadores. Então o que a gente vai fazer? Aqui nós vamos dividir 3 por 15, que vai nos dar aqui 0,2,
nós vamos dividir aqui 5 por 15, que vai nos dar 0,33333 ali numa dízima periódica infinita. E aqui nós vamos dividir 7 por 15, que vai nos dar esse valor aqui, ok? 0,4666. Esses valores representam aqui em percentual 20%, 33% e 47%, perfeito? A mesma coisa a gente vai fazer aqui com as requisições de abastecimento, certo? Então aqui nós dividimos 10 por 60, que vai nos dar 0,16666666 ali, que representa aproximadamente 17%. Nós vamos dividir aqui 30 por 60, que vai nos representar aqui basicamente 50%. E nós vamos dividir 20 por 60, que vai nos dar aqui aproximadamente 33%. Ok? A mesma lógica se faz aqui também com o número de horas máquina. Nós dividimos 1000 por 3.300, que vai nos dar aqui esse incrível percentual de 30%. Vamos fazer aqui 1.500 por 3.300, que vai nos dar esse percentual aqui de aproximadamente 45%. E vamos dividir 800 por 3.300, que vai nos dar esse percentual aqui de aproximadamente 24%. Podem ver aqui que nesse caso ele não está somando 100%, tá? Se a gente só aumentar aqui as casas decimais, tende a ficar mais próximo do número real, ok? Por isso que o ideal, muitas vezes, é utilizar a calculadora e fazer o cálculo direto, tá? Para não precisar, tipo, trabalhar com muito arredondamento, porque você acaba confundindo. Porque no final de todas as distribuições, tem que somar 300 mil reais. Às vezes, dependendo do arredondamento que você fizer, não vai acontecer. Mas eu não vou descontar nota em relação a isso à prova, tá? Nem no trabalho, nem nada assim. O importante é estar sempre próximo aos valores que deveriam estar. Saibam se tiver, por exemplo, 299 mil e alguns quebradinhos, basicamente, então você fez certo, só que teve alguma questão de arredondamento ali que deu um resultado diferente. Nada muito crítico. Enfim, fazemos a coisa também para o número de pedidos de compra. Então, dividimos 20 por 130, 80 por 130 e 30 por 130, que vai dar esses percentuais que vão estar aqui embaixo. Beleza? O total deles aqui teria que somar 1 ou 100%, beleza? Igual eu falei, por questão de arredondamento, em geral, eles podem aqui não resultar o 100% diretamente se somar os valores que estão aqui, mas se somar todos os casos decimais, provavelmente vai dar sim, ok? Mas em geral, se der próximo de 100%, tipo 99 alguma coisa e tal, está tudo certo. Por fim, o que nós fazemos? Nós pegamos os valores aqui de cada atividade, que totaliza os 300 mil, e multiplicamos cada um pelos valores de x, y e z do seu respectivo redicionador, beleza? Lembrando que estão todos em ordem no exercício, assim como vai estar na prova. Então, 20% dos 100 mil tem que ir para x, 33,33% dos 100 mil tem que ir para y e 46,67% dos 100 mil tem que ir para z, beleza? Então, essas células aqui estão multiplicando exatamente essa relação. Os 100 mil aqui, o seu respectivo percentual de cada produto, ok? Então, 20% vezes 100 mil dá 20 mil, 33% aqui vezes 100 mil dá 33 mil, 33 aqui, porque aqui tem depois a vírgula, e 46,67 vezes 100 mil vai dar 46.666,67, tá bom? Lembrando porque aqui tem casas decimais reduzidas. Se fizer a calculadora, teoricamente os valores têm que ser aproximados a estes, ok? Se somar esses valores aqui, podem ver que está dando aqui embaixo 100 mil reais, assim como daqui, tá bom? Que é a soma deles, beleza? A mesma coisa agora a gente faz com a próxima atividade. Nós temos aqui esses valores percentuais, nós multiplicamos cada um deles pelos 40 mil reais, que é o valor aqui da atividade, e distribuímos esses percentuais para os respectivos produtos, beleza? Então, estão aqui. 16,67% de 40 mil vai para o produto X aqui, totalizando 6.666,67. 50% dos 40 mil vai para Y, que dá 20 mil, e 33,33% dos 40 mil dá 13.333,33, que vai para o Z, totalizando 40 mil. Aqui, nós temos então processar produtos, nós temos aqui esses percentuais, e nós vamos distribuir eles aqui pro produto X, Y e Z novamente, que vai dar esses valores aqui, tá? Então, 30%,30% de 120 mil dá 36 mil, esse valor aqui. 45,45% de 120 mil dá esse valor aqui. E 24,24% dos 120 mil dá esse produto aqui. A mesma coisa faz para a linha de baixo, tá? Esses percentuais aplicados aqui, esse valor de 40 mil, vai resultar esses valores aqui. Se você somar essa linha, essa coluna inteira do produto X, você vai ter o custo indireto total que vai para X. Se somar aqui esses valores aqui desta coluna, você vai ter os valores totais que vai dar para Y, e somar os valores dessa coluna aqui, vai ter os valores totais que vai para Z, beleza? Totalizando aqui 300 mil reais.
é isso aqui que tem que fazer para ter também a prova real se acertou o exercício, tá? Você soma os totais, se a distribuição que você fez está resultando aqui no valor total que tinha que ser distribuído, então está certo. Esses aqui seriam as respostas do exercício A, B e C, então, beleza? Essa aqui é a resposta do C, resposta do B e respostas da A, ok? Por fim, não por fim porque tem o exercício E, mas no caso, para finalizar aqui essa parte, e para o exercício D, o D pede para nós o valor e percentual de lucro bruto de cada produto segundo cada uma das 3 abordagens. Então, vamos lá. Esse aqui resultou em 3 tabelas. Por quê? A primeira tabela, ela vai nos dar aqui com base nos custos indiretos pegos pela metodologia A, beleza? Então, o que nós temos aqui que montar nessa tabela? Nós vamos ter aqui o material direto total, certo? Para o produto X, Y e Z, conforme está no exercício mesmo, tá? Esses valores aqui foram tirados diretamente da tabela aqui de cima, beleza? 20 mil, 40 mil, 30 mil para o material direto e 25 mil, 50 mil e 25 mil aqui de mão de obra direta, ok? Então aqui estão esses valores, tá? Eles foram copiados, podem ver que como são custos diretos, eles se mantêm nas 3 tabelas, seguindo as 3 metodologias, então aqui os valores são os mesmos. Não precisa multiplicar por quantidade, não precisa fazer nada nesse sentido, tá bom? Porque aqui já está dando o valor por lote, a ideia é simplificar. Espero que não dificulte a vida de vocês. Enfim, esses aqui são os valores que ele obteve pelo exercício A, tá bom? 75 mil, 150 mil e 75 mil, que totaliza 300 mil. Perfeito? São esses valores que estão aqui. Então, nós pegamos aqui os custos diretos de produção, que são esses dois, que os valores estão na tabela lá. Nós pegamos aqui os custos indiretos de produção, que são os valores que nós conseguimos por meio do exercício A. Somando eles aqui, nós obtemos esses 120 mil, que são o custo total de produção, perfeito? Custo indireto de produção mais custo direto de produção dá o custo total de produção. Pode ver aqui nessa célula que basicamente seria a soma desses valores aqui acima, ok? Então, nós temos esses valores aqui de custo total de produção de cada um dos produtos. 120 mil para X, que é a soma dos dois custos diretos mais os custos indiretos que a gente obteve no exercício A. Nós temos aqui 240 mil para Y, que é a soma dos dois custos diretos de Y, mais os custos indiretos que nós calculamos no exercício A, e a mesma coisa aqui para Z, perfeito? Totalizam aqui esses custos totais de produção para cada um dos produtos. O faturamento de cada produto nós descobrimos como? Isso está no exercício. Aqui no exercício nós temos o preço de venda de cada produto e nós temos a quantidade vendida do volume de produção e de vendas de cada um deles. Então, 1.000 unidades de produto X vão ser vendidas por R$200, 2.000 unidades de produto Y por R$120 e 500 unidades do produto Z por R$300. Se você pegar e multiplicar aqui 1.000 por 200, 2.000 por 120 e 500 unidades aqui por 300, vocês vão obter ali esses valores que estão aqui, perfeito? São esses que estão aqui, ok? Esses valores aqui não estão em fórmula aqui na célula direta, mas são a multiplicação que tem naqueles valores lá, ok? É a quantidade produzida pelo preço de venda de cada um dos produtos, ok? Totalizando aqui esse faturamento da empresa. E agora, como que a gente calcula o lucro em si ou a margem de contribuição de cada produto, tá? Claro que na vida real você tem que fazer basicamente uma demonstração de resultados do exercício, ia ter imposto, ia ter muitas outras coisas para chegar num lucro de verdade. Tanto que o exercício mesmo ele acaba mencionando o lucro bruto. Mas, em geral aqui, de uma forma simples, vamos tratar apenas como lucro, tá? Para simplificar. E seria a margem além do teu custo. Então, se você pegar aqui, conforme essa célula, nós estamos fazendo uma subtração dos 200 mil por 120, certo? Então, a diferença entre esses dois, claro, aqui para cima, vai ser tua margem de lucro, ok? Então, aqui, nesse caso, o produto X está tendo uma margem de lucro de R$80 mil, de acordo com o lote inteiro vendido. O produto Y está tendo uma margem de R$0, porque ele custou 240 mil para ser fabricado. E no caso, o faturamento dele também é 240 mil. E no caso, o produto Z é 20 mil, perfeito? 150 mil menos 130 mil, ou melhor, no seu faturamento menos o custo total de produção, vai dar aqui R$20 mil de margem, certo? Se fizer aqui uma divisão do nosso lucro pelo nosso faturamento, certo? Vai dar aqui o percentual de lucro, ok? Conforme está aqui embaixo também, ok? Aqui está nos dois sentidos, tá? Aqui tem percentual também, mas aqui nesse caso, considerem somente porque aqui está em
valor numérico direto para simplificar a multiplicação, e aqui tem percentual. Algumas calculadoras conseguem fazer a multiplicação direta com 50%, algumas outras são um pouquinho mais difíceis de trabalhar de se fazer. Então faço do jeito que for mais cômodo para vocês. Mas enfim, o que nós percebemos aqui? Que segundo essa metodologia de distribuição dos custos diretos de produção, nós obtivemos essa margem de lucro aqui para cada um dos produtos, beleza? Nesse caso aqui, o Y está empatado, o Z apresenta uma margem de lucro bem pequena e X apresenta a maior margem de lucro possível. Nessa metodologia aqui, o X acaba sendo o produto mais lucrativo. Então, o que nós fazemos agora? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, utilizando a metodologia B. O que vai variar aqui? Basicamente, nossos custos indiretos de produção, que vai afetar o nosso custo total de produção, perfeito? Os custos diretos são os mesmos que estavam acima e os mesmos que estão lá na primeira tabela do exercício. O que variou aqui são nossos custos indiretos de produção. Então, o que vamos fazer aqui? Basicamente, continuar o cálculo a partir daqui. Os custos total de produção aqui de cada um dos produtos é a soma dos custos diretos, mais o indireto aqui, que vai realizar esse novo total aqui, que é diferente do que deu aqui em cima, porque variou os custos indiretos dos 3 produtos, porque nós mudamos a metodologia de distribuição dos custos indiretos, beleza? Então aqui, o faturamento também vai ser a mesma coisa, por isso até quem tem amarelinho, certo? O faturamento é o mesmo valor, porque não variou aqui a quantidade produzida e nem o preço de venda. O que variou foi somente a metodologia da distribuição dos custos indiretos. Só que isso vai afetar a nossa margem de lucro, a nossa margem de contribuição aqui embaixo, ok? Porque nós fazemos a mesma subtração, pegamos o faturamento menos o custo total de produção. Agora o lucro, segundo essa metodologia, do produto X foi 88.333,33. Do produto Y, que aqui estava como negativo, ou melhor, não estava negativo, estava empatado, estava como zero, agora ele apresenta uma margem de lucro, perfeito? Que está aqui. Então aqui ele gerou um lucro de 16.666,67, que resulta numa margem de aproximadamente 7%. E aqui, diferente do anterior, o produto Z, aqui ele dá negativo, perfeito? Ele dá negativo mesmo, indicando que aquele produto está dando prejuízo para a empresa. Então aqui ele resultou uma margem de menos 3%, ok? Se vocês forem ver, são simples resolver os exercícios em geral. Eles só exigem muita matemática e um processo ali bem cauteloso para não cometer nenhum erro nesse tipo de divisão aqui. O exercício novo, ele dá uma simplificada, igual eu falei, já está por lote, você não precisa multiplicar nada, o faturamento já está sendo dado, então ele evita alguns cálculos e alguns conceitos que tem que tentar se lembrar na hora. Mas tem que tomar muito cuidado com esse rateio dos custos indiretos de produção, beleza? Enfim, a gente faz a mesma coisa aqui para o exercício C. Eu vi que no exercício anterior, algumas pessoas tiveram dificuldades em relação a essa parte e que valores utilizar. Então, vocês vão pegar aqui os totais de cada um dos produtos, perfeito? Você vai somar as 4 atividades de cada um deles, que vai dar um total aqui, beleza? Somar as 4 atividades aqui, dá um total aqui. E somar as 4 atividades aqui para dar um novo total aqui. Então, vocês vão fazer essas somatórias aqui e vão utilizar esses valores ali na tabela, assim como a gente utilizou nos últimos exercícios, ok? Aqueles valores ali estão aqui. Os custos diretos de produção são os mesmos, o que variou agora são os custos indiretos também, totalizando aqui 300 mil também, beleza? Que vai nos dar um novo custo total de produção, que é a soma aqui desses 3, soma desses 3 e soma desses 3, perfeito? Resultando aqui nesses totais. O faturamento aqui é o mesmo, tá? Porque como foi dito, não variou o preço de venda e nem variou também ali as quantidades a serem vendidas. Então, isso aqui vai dar uma nova margem de lucro, beleza? Porque nós vamos fazer agora a subtração do faturamento pelo novo custo total de produção, que é a soma aqui dos custos diretos com os custos indiretos que a gente obteve por meio da metodologia aplicada no exercício C. Os lucros obtidos agora são esses aqui, 85 mil aproximadamente para X, 17 mil para Y e aproximadamente 3 mil ali para Z, ok? São esses valores que estão aqui. O percentual, que seria aqui a divisão do lucro pelo faturamento, tá? Aqui também é a divisão do lucro pelo faturamento, tá bom? Assim que a gente vê aqui o percentual de lucro, ok? O lucro em si a gente descobre subtraindo do faturamento o custo total de produção e o percentual de lucro a gente descobre dividindo aqui o lucro obtido pelo faturamento total, resultando aqui nestes valores que estão aqui, ok? Em percentual, então, ficou para X aproximadamente 43%, para Y aproximadamente 7% e para Z aproximadamente menos 2%, ok? Então, fazendo uma análise aqui, rapidamente, vocês viram que, variando a metodologia de distribuição dos custos indiretos, nós obtemos margem de lucro diferente para os produtos. Em geral, o ABC tende a ser mais preciso, porque nos demais você simplesmente pegou um critério
que para a empresa poderia fazer algum sentido, tipo, não, a distribuição do que consome mais material vai consumir mais as atividades, porque, digamos, as atividades em geral estão associadas à quantidade de material, vou falar assim dessa forma. Então, pode fazer sentido para a empresa, em alguns casos. Mas, em geral, quanto mais você subdividir em itens e criar critérios específicos para cada item para a distribuição dos custos indiretos, teoricamente, teria a ser mais precisa essa divisão. Então, o resultado aqui, que estaria mais próximo da realidade enfrentada pela empresa, seria, obviamente, o do exercício C, ok? Seria do custeio ABC. Ele é mais criterioso, ele divide as atividades por demanda real de cada produto que está sendo produzido, certo? Quanto cada produto demandou de tal atividade, como os custos já estão alocados naquela atividade, teoricamente, assim fica mais preciso a distribuição dos custos das atividades aos produtos, beleza? Basicamente, essa é a ideia aqui. Então, nós obtivemos essas margens diferentes aqui para cada produto, segundo cada uma das metodologias. O exercício aqui finaliza perguntando a seguinte questão. Se você tivesse que optar por deixar de produzir um produto, qual seria e por quê? Qual produto vocês deixariam de produzir? Em geral, vocês podem ver que a menor margem enfrentada em todos tende a ser do produto Z, ok? Ele ficou negativo em 2 cenários diferentes e ficou negativo também no nosso cenário, onde utilizamos mais critérios. O produto Y, ele também apresenta uma margem muito baixa. O mais lucrativo, de fato, é o produto A. Pode ver que em todas as metodologias a lucratividade dele ficou acima de 40%. Então, com certeza, é o carro-chefe da empresa. Os demais podem ser produtos complementares. No caso, pode ser, por exemplo, igual sempre citado o exemplo lá da impressora e tinta de impressora, certo? Às vezes a impressora apresenta uma margem baixa, só que você comprando a impressora, você vai ter que comprar a tinta, que é o material mais lucrativo. Você pode estar comprando uma Dolce Gusto, certo? Que apresenta, sei lá, margem negativa, mas as cápsulas em si têm uma margem de lucro bem alta. Então existe a situação de produtos complementares. Poderia justificar um produto que praticamente dá prejuízo em alguns cenários, tá? A fabricação dele. Mas em geral, se os produtos não fossem complementares, eles simplesmente existissem e fossem também até mesmo concorrentes entre si, o ideal seria deixar de fabricar ou Y ou Z, beleza? Essa basicamente seria a lógica. Retirar o produto menos lucrativo e focar no produto mais lucrativo da empresa, beleza? Então essa seria basicamente a resposta do exercício E. Ok? Dessa forma, nós finalizamos o exercício como um todo, beleza? Podem ver em si que ele não é tão complexo matematicamente, nem nada assim, e aqui ele tem menos cálculos do que teve no exercício passado. Na prova, vai ser disso para mais fácil ainda, tá bom? Então, tomem cuidado, entenda a metodologia por trás do que está fazendo aqui, para não tentar executar 100% um passo a passo na prova, porque se tiver diferente, pode ser que mude algumas questões. Por isso que eu disse, vai que lá na prova eu decidi reduzir um produto, tá? Se eu reduzir um produto, só vai ter 2. Então você não vai ter que fazer ali, tipo, cálculo para 3 produtos, e sim para 2. Então já vai mudar já no esquema que vocês vão seguir passo a passo. Tomem cuidado com essa questão e tentem entender como o exercício funciona, para ficar mais fácil de adaptar em situações diversas, tá bom? Mas igual eu falo, na prova vai estar disso aqui para mais fácil ainda. Então tente entender a metodologia que vai ser tranquilo fazer, beleza? Tranquilos? Obrigado por terem visto esse vídeo e até a prova. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.